Olá, meus alunos! Estamos então começando mais uma aula de História. Eu sou o professor Luiz Fernando e vamos falar sobre sociedades antigas no Mediterrâneo Oriental. Nós estamos então começando a unidade 2, tá, do nosso livro didático e vamos estudar nesta unidade o poder dos faraós, que tem relação com o Egito, a Mesopotâmia, terra entre rios, os povos hebreus, né, e seu único Deus, os comerciantes fenícios e o Império Persa. De início, vamos falar sobre duas grandes civilizações, civilizações fluviais. O que são essas civilizações fluviais? Essas civilizações fluviais foram cidades, impérios que cresceram ao longo de grandes rios. No caso, o Egito, o rio Nilo. E no caso da Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. Lembrando que Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. São essas as principais civilizações do Oriente, sem deixar de lado as demais que nós vamos abordar. Mas nós queremos lembrar e botar bastante ênfase que a geografia ela tem uma grande importância para os acontecimentos históricos, principalmente porque se não fossem esses rios, não havia possibilidade de matar a sede dessa população, tampouco poderia ter a agricultura, o que deu toda a sustentação para esses povos. Então, sobre Egito e Mesopotâmia, nós vamos falar de grandes construções, né, grandes templos religiosos que existiram nessas regiões, certo? Os zigurates da Mesopotâmia, na Babilônia, por um exemplo, tá? Na Babilônia nós temos um zigurate, que era uma construção de forma piramidal com torre muito famosa, que provavelmente você já ouviu falar, que é a Torre de Babel, certo? Enquanto que lá no Egito nós temos as famosas pirâmides do Planalto de Gizé, certo? Existem outras pirâmides, nós vamos falar mais, mas são construções imensas, atingindo altura equivalente a um prédio de 49 andares, tá? E vamos pensar um pouquinho aí, você já ouviu falar, por acaso, em obra faraônica? Ora, muito provavelmente sim. Quando a gente fala em obra faraônica, está falando aí, quer dizer, em obra muito cara, muito gasto, que foi realmente uma equiparação a essas obras, tanto na Babilônia quanto no Planalto de Gizé, nas pirâmides do Egito, tá? Lembrando que faraônica vem de faraó, o rei do Egito. No caso, então, no Egito, o faraó também significa grande casa, que era o palácio onde ele morava, né? É o rei todo-poderoso do Egito. A gente vai ver mais para frente que ele é mais do que um rei, na verdade ele também é um deus para o povo egípcio, tá? E o mais famoso é Tutankhamon. Tutankhamon que teve seu túmulo descoberto em 1922 pelo Harold Carter, tá? Arqueólogo famoso, que conseguiu achar um túmulo intacto. Além de ser intacto, esse faraó era muito poderoso, muito influente, e que dá aí margem a uma série de livros e inclusive de histórias no cinema, como A Maldição da Múmia, já que no seu túmulo, além dos tesouros, foram encontrados dizeres de uma maldição. E misteriosamente, as pessoas acabaram morrendo após a abertura desse túmulo. Como já foi falado, o povo egípcio então é bastante lembrado pelas pirâmides, né? As mais famosas estão na cidade do Cairo, no Planalto de Gizé, que são elas, né? Queops, Quefrem e Querinos, são pirâmides muito bem acabadas, imensas, tá? E que demonstram um grande conhecimento do povo egípcio, principalmente na geometria e arquitetura. É isso, obviamente, matemática, tá? Outro aspecto muito importante para o povo egípcio é o rio Nilo. Sem o Nilo não haveria vida, certo? E o Nilo está localizado numa região que nós conhecemos como Crescente Fértil. Nesse slide de cima a gente vê um Czinho em vermelho, né? Ele começa lá na África e vai até o Golfo Pérsico, certo? É onde se estabelecer a agricultura inicialmente no mundo, áreas muito férteis, rios caudalosos, né, que houve essa possibilitou então o homem se fixar, e o rio Nilo ele tem uma característica especial, que é o humus na água, né?
Na verdade, a região do Egito é uma região muito desértica, muito quente e seca. Porém, graças a esse rio, que nasce lá na África Central, certo? No chamado Lago Vitória, ele traz nas suas águas uma quantidade de humus. O que é esse humus? São fertilizantes. E esses fertilizantes são depositados ao longo do rio, certo? Nas terras da beira do rio. E justamente esse fertilizante que permite, então, plantar nessas terras arenosas, tá? É o rio mais extenso do mundo e isso vai possibilitar, além da fixação dos povos, a criação de canais de irrigação, levando água mais para o interior. E o faraó, como já falei para vocês, além de um rei, ele era mais que isso, ele era considerado como um deus. Ele era tido como filho de Horus, deus do céu, né, que controlava as forças da natureza. E justamente por controlar as forças da natureza, então era ele quem fornecia o poder do rio de subir suas águas, ou seja, de inundar, e com isso trazer vida para a região desértica. Tá? É uma monarquia teocrática, ou seja, é uma monarquia onde existem elementos de religião e é uma dinastia. Ela passa de frente, passa para os seus filhos, né, os filhos do faraó. E a sociedade egípcia era uma sociedade bastante complexa. O que é complexo? Com bastante elementos, né? Bastante pessoas diferentes. Ela iniciava-se no topo da sua pirâmide pelo faraó, os nobres, os funcionários públicos. Esses funcionários públicos eram administradores, guerreiros, arquitetos, cobradores de impostos. Passavam-se pelos sacerdotes, escribas, até os soldados, e na sua base haviam então camponeses e escravos. Apesar de ser uma sociedade que tinha os escravos, mas ela não era essencialmente escravocrata. Nós temos na construção das pirâmides o emprego de mão de obra livre, tá? Sem ser escravos. Uma outra característica dos egípcios é a sua escrita, né? A escrita egípcia ela é muito peculiar, ela é muito diferente. Lá nós temos os hieróglifos, né? Ou escrita dos deuses. São esses caracteres que você vê aí ao lado, certo? Eles chegavam a ser mais de 6.900 caracteres e cada combinação muda, a expressão muda a palavra, o significado da palavra, tá? É muito, muito difícil. Ela foi perdida ao longo do tempo. E só depois, em 1822, depois de Cristo, né, um estudioso chamado Champollion achou uma pedra, né, chamada Pedra de Roseta, e nessa pedra ele conseguiu então comparar com outras línguas que estavam escritas lá, certo? E isso possibilitou que ele traduzisse a pedra e conhecesse o linguajar dos egípcios, tá? Eles escreviam não só em muros, né, túmulos, palácios, mas também utilizavam já o papiro. O papiro é uma espécie de papel feito de uma planta fibrosa que se encontra no Nilo. A religiosidade dos egípcios também é muito importante, tá? Ele era um povo politeísta, ou seja, eles tinham diversos deuses. E os deuses lá podiam ser homens, podiam ser animais, figuras de animais, como também uma mistura de homens com animais, certo? Eram deuses antroposomórficos, tá? Eles acreditavam muito na vida após a morte, por isso eles tinham ritos de passagem muito importantes, que é o que a gente vai falar logo em seguida. Então, para que eles pudessem ser recebidos na vida após a morte, eles faziam um processo chamado de mumificação, ou seja, o corpo retiravam-se os órgãos internos, colocavam-se em jarros, preservava-se a carne através de produtos químicos, eles já tinham conhecimento de química, e essa mumificação deu origem à medicina. Por quê? Porque essa lida com o corpo, com a anatomia humana, ensinou muito a eles como funcionam as pessoas, tá? O corpo humano. E a história do Egito está dividida em 3 partes, tá?
o chamado Antigo Império, certo? Que inicia-se com a unificação do Alto e Baixo Egito através do faraó, certo? Com uma pequena interrupção, uma revolta entre os líderes das aldeias, os chamados nomarcas. Posteriormente aparece um novo faraó que vai restituir esse império. Esse império vai de 2050 a 1000, o chamado Médio Império, de 2050 a 1580, quando ela é interrompida novamente com os Hicsos, né? Um povo que vem lá da Ásia e consegue dominar, consegue conquistar os egípcios. Principalmente porque esses Hicsos já dominavam o ferro, certo? E isso permitia fazer armas melhores que os egípcios. E também já conheciam o cavalo puxado por carruagens de guerra, tá? Nós vamos ter ainda a chamada fase do Império Antigo, o Novo Império, desculpa, que vai de 1580 a 1085 a.C., tá? Os Hicsos são expulsos em 1580 e dá início então a um período imperialista, um período de expansão do território egípcio, conquistando novos povos, novos territórios e fazendo diversos escravos. É esse período que está narrado na Bíblia, né? A história de Moisés. A partir daí o Império Egípcio acaba em decadência, né? Diversas disputas internas, inclusive com invasão aí dos assírios em 671 a.C., os persas em 525 a.C., os macedônios em 332 a.C., e até que no ano 30 a.C., com a morte de Cleópatra, essa que aparece aí ao lado, certo? Acaba-se então a hierarquia dos faraós, né? Dispersam-se os faraós do Egito. Então, para continuar nossos estudos, vocês vão pegar o livro didático na página 56 a 67, vão ler esse livro, vão assistir dois videozinhos, eu botando o link lá no Classroom, e resolver as atividades que eu também estou postando no Classroom. Importante, nas atividades, coloque o nome, coloque o e-mail que você está utilizando, certo? A turma tua, e, se possível, um número de WhatsApp, tá? Para a gente manter contato. Um bom estudo para todos e uma ótima semana.